Gênesis 1, vamos continuar. É um momento de quê? De fundamento. O que nós cremos, o que nós acreditamos. É isso que está sendo feito aqui todas as manhãs de domingo. Fundamento. Então você está tendo uma oportunidade de, desde o início, entender qual é o propósito dessa obra. E o propósito de Deus, do Filho de Deus, de ter enviado o Filho de Deus nessa terra. Tá bom? Então vamos lá. Sem mais rodeios, vamos para a palavra. Gênesis, eu estou muito animado hoje. Oh meu Deus. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Quando eu falar para você repetir comigo, você vai repetir a última frase, tá certo? Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Diga, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve o quê? Tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Repete comigo. E assim se fez. Mas com mais força. E assim se fez. Chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Diga, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva e ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Diz também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, diga domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores
as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e para todos e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus quando tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Capítulo 2, versículo 3. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Desculpa o texto longo, não costumo ler textos longos, mas é importante você entender esse texto, porque não dá para falar ele em pedacinhos. Eu pensei, será que eu falo inteiro? Não tem jeito. Então, vamos ver uma coisa aqui. Olha só, nós que somos da fé, não nos atentamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as que se veem, elas são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Então, é notório que na Bíblia sempre está mencionando sobre duas dimensões: uma dimensão natural, que é a terra, e uma dimensão espiritual, uma dimensão eterna, que são os céus. Então, nós temos o visível e temos o invisível. A Bíblia sempre está falando sobre isso. Até para abençoar Abraão, a promessa para Abraão, ele disse: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Opa, primeiro ele fez menção ao céu, depois ele fez menção à terra, e também como a areia do mar, areia da praia do mar. Então Deus sempre na palavra de Deus está fazendo menção a essas duas dimensões, céu e terra. Tem um texto muito bacana que fala sobre o servo do profeta Eliseu, que quando o exército da Síria cercou Eliseu, ele ficou ali e disse: aí, meu senhor, o que faremos agora? Aí o profeta Eliseu falou assim: fique tranquilo, e orou a Deus para que os olhos dele se abrissem e ele pudesse ver que o exército que estava em volta de Eliseu, no invisível, era maior do que o exército da Síria. Esse é o nosso Deus. Então isso sempre vai existir. Esse é o principal parâmetro do crente. Eu preciso crer no céu de fato. Se eu não crer no céu, eu não vou viver a promessa, porque a promessa que Deus tem para mim, o propósito que tem para eu cumprir, ele vem do céu. Então o princípio de tudo sou eu entender que existe uma dimensão, e nessa dimensão espiritual a minha história está escrita. Deus me elegeu antes da fundação do mundo. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso receber a palavra e crer na palavra. Porque se eu não crer na palavra, se eu duvidar da palavra, vai acontecer comigo o que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Eles receberam a palavra, mas não creram na palavra, e com isso eles rodaram o deserto 40 anos e não entraram no propósito. Então essa palavra, ela é constituída neste lugar invisível. Então nós que somos da fé, não nos atentamos às coisas que se veem. Você já ouviu isso várias vezes. Mas nós nos atentamos nas coisas que não se veem. Por quê? Porque o que você está vendo, ele é temporário, vai acabar, vai passar. Agora, o que não se vê é eterno. Então eu vou me firmar onde? Eu vou me firmar no eterno. Eu me firmo no eterno. É de lá que vai vir o meu sustento. É de lá que vai vir a minha provisão. E se eu entreguei a minha vida para Jesus, nasci de novo,
eu preciso crer nisso e viver isso, de uma vez por todas. Deus está esperando uma geração se levantar, um povo se levantar, um povo que crê no céu, de fato. Não como um pensamento que existe, um dia eu vou para lá. Não, que de fato eu posso já pisar nas ruas de ouro. Então, eu preciso entender essas duas dimensões e saber que tudo veio de lá. Quer ver só? Abre a sua Bíblia em Hebreus. Olha só o que está escrito aqui em Hebreus. Hebreus 11. Olha só que interessante. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, ou seja, o que se vê hoje, veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, não aparece no natural, mas existe. Não quer dizer que você não esteja vendo, que não exista. Agora você está se perguntando assim, por que ele leu Gênesis 1 todo? Porque algo me chamou a atenção. Porque eu quero ir de encontro à origem. Eu quero entender a origem. Eu quero funcionar de acordo com a origem. Eu entendi isso. Isso mudou completamente a minha vida. Olha só. Gênesis, no capítulo 1, eu li aqui enfaticamente com vocês. E você vê um Deus criando, vê ou não vê? E a terra produzindo, vê ou não vê? Você vai vendo Deus, você vai lendo, Deus cria, Ele cria, assim se fez, vê que é bom, Ele vê que é bom, e assim Ele vai, Ele cria, assim se fez, Ele vê que é bom, e depois Ele descansa. Então Ele cria, Ele vê que é bom e Ele descansa. Ele criou, contemplou, descansou. Sim ou não? Criou, contemplou e descansou. Então criar, diga criar, contemplar, descansar, vai fazer parte da minha vida a partir de agora. Se não faz, vai passar a fazer. Diga assim comigo, criar. Diga, criar, contemplar e descansar vai fazer parte da minha vida a partir de agora. Então, eu preciso entender como, se eu sou cristão, vivo na dimensão do eterno, sim ou não? Então eu tenho que funcionar como o eterno funciona. Então vai totalmente contrário ao que a gente aprende na escola, que a gente aprende na faculdade, tudo isso está correto, tem que estudar mesmo, tem que passar lá na faculdade, tem que fazer o mestrado, doutorado, isso tudo aí. Pessoas que caminham comigo, eu cobro, cadê o estudo, cadê o negócio, cadê o diploma, cadê o negócio, vamos embora, eu cobro as pessoas que trabalham comigo nisso. Mas o reino espiritual é completamente diferente, não funciona desse jeito, não vai funcionar com o meu esforço, não é assim. Eu já tenho tudo isso, mas eu vou me tornar melhor
se eu entender como é que funcionam as coisas no reino espiritual. Então Jesus, para explicar, ele disse assim: o reino de Deus é como fermento em massa. O reino de Deus é como a semente na terra. Ele cresce. Então, Deus criou, Deus contemplou e Deus descansou. Aí no capítulo 2, você que vai ouvir essa palavra algum momento, que nós não estamos ainda ao vivo, mas vamos estar, essa palavra vai mudar a sua vida, eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque se você entender e praticar, não tem como não ter resultado. Não tem como não ter resultado. É a consequência. Agora olha aqui, no capítulo 2, no versículo 4, olha só: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Vê se isso aqui não é para embolar a cabeça da gente. Vê se não é. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Uai, como assim? Capítulo 1 criou, capítulo 1 contemplou, viu que é bom, e ainda descansou da criação. Então tem algo aqui. Esse é o ouro. Diga, esse é o ouro. Esse é o ouro dessa palavra. Esse é o entendimento que eu vou pegar para mim. Eu vou guardar ele para mim. Se você já tem, legal. Se você não tem, você vai pegar ele para você. Você vai receber. Você não vai deixar roubar esse entendimento, não. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, são entendimentos que mudam funcionamentos programáticos dentro da minha mentalidade. Eu começo a funcionar diferente. Informações que entram e mudam o rumo da minha história. Então, se Deus criou os animais, a terra produziu, o homem, olha só, está lá dizendo, no 1:27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Aí no capítulo 2, ele diz, no versículo 5, e também não havia homem para lavrar o solo. Sabe por quê? Porque primeiro ele cria na dimensão eterna. Eu só ouvi um aleluia da irmã. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Primeiro ele cria na dimensão eterna. Está fraco ainda. Então isso não serviu para você. Primeiro ele cria na dimensão eterna. E aí? Você pode dar um glória a Deus mais forte? Então, entendimento. Agora, então significa como que eu vou funcionar? Eu vou funcionar do mesmo jeito. Eu vou começar a criar. O que você vai criar? Ué, eu vou criar a salvação da minha família. Eu vou criar, por mais difícil que ela seja. Está entendendo? Está entendendo? De repente você vai olhar para a sua família e vai ver a sua família, né? Meu Deus, se eu for olhar um parente meu que eu tenho, não tem jeito. Mas eu preciso começar a mudar a história, porque
a terra vai me obedecer, a terra vai produzir. Então, isso agora começou a ser responsabilidade minha. Eu tenho que começar a agir. Então eu começo a criar neste lugar. O que você vai fazer? Eu vou criar na dimensão eterna a salvação da minha família. Tem fogo aqui, tem fogo. Tem fogo. Estou sentindo fogo. Não dá para correr aqui nesse aqui, não dá, né? O que mais você vai criar? Ai, tem empresário aqui incubado, aqui escondido? Tem? Tem? Se tem, deixa eu ver, levanta a mão para eu ver. Deixa eu ver as empresas ainda que não surgiram ainda. Cadê? Cadê as empresas? Onde é que estão essas empresas, meu Deus? Ó, o bracinho chega a fazer assim, ó. Meu Deus. Vamos tentar de novo? Cadê as empresas? Então o que você vai começar a fazer? Porque você está na dimensão eterna, ué. Você está na dimensão eterna. O que você vai fazer? Criar o seu negócio na dimensão eterna. Cria ele. Cria, fala com a terra, porque a terra não resiste ao falar dos filhos de Deus, e a criação anseia pela manifestação dos filhos. A criação está, cadê eles? É um bando de doido que vai sair falando pelo vento. O negócio começou a ficar diferente. Eu agora aceito as pessoas dizerem: ah, você não vai dar em nada, você esquece isso. E aí essas coisas é tudo pelo falar, tudo pelo falar. Você vai acumulando falas a sua vida inteira, e essas falas vão levando você para um lugar, vão levando você para um lugar de tristeza, de derrota. Você começa a acreditar nessas falas. Ah, hoje nessa manhã você vai, peraí, levanta a sua mão e fala: eu não aceito isso. Tira essas correntes. Essas falas foram correntes no passado, e hoje elas estão caindo aqui por terra, todas elas, ó. Todas elas estão caindo aqui por terra, ó. Tá tudo aqui, ó. Olha o barulho das correntes, ó. Se você foi amarrado, você está sendo desamarrado hoje. Meu Deus do céu, sabe por quê? Porque você vai criar o seu negócio e vai ser hoje. Eita, meu Deus do céu. O pessoal falou: ah, essa igreja vai ser do reteté. Eu falei: irmão, eu não sei não. Eu não sei não. Eu não sei não. Eu falei: vai ser de acordo com o que o Espírito Santo determinar. Se ele mandar eu pular no altar, eu vou pular. Se ele mandar eu rolar, eu vou rolar. E se ele mandar eu descer daqui e abraçar você, eu vou abraçar você. Sabe por quê? Porque tem poder aqui, meu Deus. Eu não consigo resistir, é muita explosão. É um bando de doidos se levantando. Os filhos de Deus se levantando nessa terra e começando a criar. Meu Deus, eu entendi. Meu cérebro não processa outra coisa. Eu vou me tornar a própria palavra. O que mais eu vou criar? O que mais eu vou criar? A terra faz assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Quem está sentindo a presença de Deus? Ó, faz assim. Isso aqui é terra, ó. Isso aqui é terra, ó. Terra. Isso aqui veio da terra, ó. Ó. Então, você está doente? Então começa a falar com a terra: você não tem nada. Você não tem nada. Fala com a terra, fala: eu não tenho nada, eu sou curado. Fala com a terra, começa a falar. É isso que o diabo quer fazer com você, quer calar a sua boca para você não falar, porque ele sabe que tem poder na sua fala. Tem poder na sua fala. Você é servo de Deus. Você olha para a terra aqui. Eu sou terra. Fala com a terra. O seu corpo é a terra. Diga que você é curado. Não aceita isso.
joga na contramão. É na contramão. Deus está esperando esse povo se levantar. E é aqui na Atos que esses doidos vão se levantar. Então eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a criar. Já virou costume lá na igreja do pastor que vai orar na minha cabeça e tudo vai mudar na minha vida. Você já está acostumado a fazer isso. É errado isso? Não é errado. Mas você também pode. Você também pode. Você pode se levantar desse lugar e começar a criar. Criar o seu negócio. Cria. E aí, depois que se criou, aí lá dentro de você vai ter uma voz que vai dizer assim: assim se fez. Quem está entendendo isso? Oh meu Deus. Aí você vai dizer assim: nossa, Deus falou comigo, Deus confirmou, assim se fez. Assim se fez. E aí quando você recebe a palavra que assim se fez, aí você vê que é bom. Aonde? Lá no invisível. Tem ninguém vendo. Ninguém nem sabe disso. Ninguém sabia, Israel não sabia, foca aqui, Israel não sabia, mas o Salvador estava no ventre de Maria. O que você está criando vai abençoar muita gente. O que você está criando vai tirar muita gente da pobreza. O que você está criando vai mudar a realidade de famílias. Oh meu Deus, é isso, é? Então você vê que é bom. Então, assim se fez e vê que é bom, bota tudo dentro de uma bola e chama contemplar. Contempla. Homem de fé, nós que somos da fé, de novo, não nos atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem, elas são eternas. Então agora eu aprendi a comunicação é criar no eterno. Cria no eterno. Cria no eterno. Cria no eterno. E depois que você criar no eterno, você contempla o que você criou. Agora, quando você contemplar, experiência própria agora. Experiência própria. Você contempla, aí você vai começar a se comportar de acordo com o que foi criado no eterno. Então Deus falou comigo sobre algo que eu vou ser. Estou falando com você. Estou falando com você. Estou colocando eu, mas é você. Eu também, mas é você. Deus falou com você. Tempos, quando você tinha 17 anos de idade, Ele falou com você e você falou assim: que voz é essa que eu ouvi? É essa aí. Ele falou com você. Todo mundo tem uma palavra. Todo mundo recebeu uma palavra. Deus não é Deus de abrir um monte de porta. Ele abre uma porta. Essa é a porta da sua vida. Aí você vai começar a se comportar. Então, me dê um exemplo. Um exemplo. Você vai ser o governador desse estado. Você vai ser o presidente da república. Um exemplo. Então, peraí. Então, nos momentos em que eu estiver lá em oração
buscando o meu Senhor na intimidade, eu vou me levantar, porque eu já criei, e vou começar a acenar. Ué, o que você está fazendo? Ué, eu estou no Planalto, Você está fazendo o quê? Ué, eu estou me comportando, já está criado. Eu começo a me comportar, eu começo, e aí eu começo a dar graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu consigo ver quem eu sou em Ti. Mas e aquela pessoa que estão dizendo que é derrotada? Não é esse não, eu consigo ver quem eu sou em Ti. Eu consigo ver quem eu sou em Ti eu sei quem eu sou. E eu sou, o que você é? Eu sou o presidente, então peraí. E o que você está fazendo? Eu estou dando tchau, que tem uma população aqui me dando tchau. E eu estou dando tchau para eles. E você é? Então tá. Oh meu Deus, então, ai Jesus, oh glória. O que você está fazendo? Eu estou agradecendo o povo. O que você está agradecendo? Os votos que eles me deram. Por quê? Porque eu pude ver, eu contemplo o lugar. O Senhor me levou numa outra dimensão e me viu lá. Você se viu lá, eu me vi lá. Então o que você está fazendo agora? Eu estou chamando à existência as coisas que não são como que são. Meu Deus, mas não é uma mágica? Não é uma mágica. Não é uma mágica. É você. Então como é que é? Mas a gente está acostumado com micro-ondas, né? Põe lá e já sai na hora. Você não quer esperar, não adianta. Isso somos nós. Nós somos assim. O mundo é globalizado. As informações são muito rápidas. E aí as coisas acontecem agora muito rápido, e isso gera em você ansiedade. Você começa a ficar com a sua alma viciada nesse rápido. Então tudo você quer. Aí você tem que ir contrário a isso. Você tem que criar quem é você, e você tem que contemplar e ficar em paz e agradecendo. E aí você começa a entender, e começa, peraí, não, mas está doendo demais a lambada, não é? Meu Deus, mas que lambada que eu tomei agora. Cheguei a fazer assim com a perna, e aí até firmar a perna de novo foi difícil, né? Aí você já voltou para o lugar da contemplação, ou às vezes nem volta. Às vezes você nem volta para o lugar de contemplação. Às vezes essa lambada faz você reclamar, murmurar e colocar em dúvida aquilo que você estava contemplando. Mas hoje é tempo de você entender algo. Que essa leve e momentânea tribulação produzirá em vós um peso eterno de glória. A lambada não veio para me acabar comigo. A lambada veio para me aperfeiçoar. Então, com a marca da cruz, com a marca da lambada, com o beijo do traidor, com as facadas pelas costas, você vai voltar para o lugar. Eu não desisto de quem eu sou nele. Eu não desisto. E uma força fora do comum levanta você de novo, põe você em pé, e você começa a caminhar. Mas essa força, ela é amorosa, ela é bondosa. Você vira e dá a outra face, sem levantar uma espada, sem falar mal, sem reclamar,
sem desejar mal a ninguém. Ao contrário, você abençoa. Meu Deus, mas isso é contramão demais. 70 vezes 7. E aí você abençoa, limpa seu coração, porque você, meu querido, foi chamado para algo grande, para algo extraordinário. Não, rancor não vai parar você. Você vai limpar sua alma. E nessa manhã, Deus está falando com você. É tempo de aliviar esses pesos que estão pendurados no seu íntimo. Limpa. Jesus está aqui. Jesus está aqui hoje, nessa manhã. E aí? Foi mancando que você voltou? Eu mancando, moço. Mancando. Por quê? São milhares de pessoas que vão comer disso. Eu preciso voltar para o lugar. Obrigado. O que você está fazendo? Eu estou contemplando, Por quê? Porque eu entendi. Eu entendi que milhares de pessoas estão esperando esse manifestar. E eu contemplo. Imitadores de Cristo. Então, peraí, diga comigo: criar, contemplar, descansar. Agora eu entro aonde? No terceiro verbo, descansar. E nesse lugar de descanso, e nesse lugar de descanso, uma paz que o mundo não pode compreender. Esses são os soldados de Cristo. Esses são os soldados de Cristo. Uma paz, um sorriso. Aí as pessoas olham, no natural está caindo tudo, e você está rindo, você está feliz. É o lugar de descanso que você entrou. Você entrou no lugar de descanso. Então, fé é descansar. Descansar é algo que pode ser agregado nesse entendimento. Mas fé é criar, contemplar e descansar. Então fé não é só descansar. Deus está levantando um povo, Tem fumaça aqui, tem fumaça, eu posso ver fumaça aqui, Oh meu Deus. Oh Jesus, glória a Deus. Você se torna a palavra. Ontem eu estava no monte em oração. Quem é que quer começar a ir no monte? Levanta a mão aí, deixa eu ver se tem um povo de monte aqui. Aí Deus falou comigo. Essa é outra palavra, mas eu já vou adiantar. Profeta, 400 anos atrás, falou de uma voz que clamava no deserto.
400 anos depois, tinha um tal de João Batista, que diz assim: ei, eu sou a voz que o profeta falou, eu sou a voz que clama no deserto. Sabe o que ele estava falando ali para mim? Ele não só recebeu a palavra, ele se tornou a palavra. Você não vai apenas criar, contemplar, no descanso você se torna. Então é no lugar de descanso que eu me torno a palavra. Então você já viu aquele jogo lá dos Estados Unidos, né? Eles põem uma bola assim, ó, e não é isso? Aí imagina que essa bola é a palavra. 400 anos atrás, o profeta, e aquela palavra ficou, ó. Aí João Batista, eu sou a palavra, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou. Mas e os conflitos? Não vai mudar quem eu sou. E as circunstâncias não vai mudar quem eu sou. Não vai. E as calúnias não vai mudar quem eu sou. Por quê? Porque eu me tornei. Então, se você se tornou, então se comporte. João Batista, naquele tempo, para uma pessoa poder se arrepender dos pecados, ela tinha que ir no templo. Ele sabia tanto quem ele era. Escuta isso, mano. Escuta isso. Que o fluxo de arrependimento para se limpar era lá no templo. Aí o povo de Deus não podia nem no lugar santo e não podia nem ir no Santo dos Santos. Era no átrio, também chamado de caminho. E o povo matava um animal, cordeiro, sacrificava, e ali ele recebia o perdão de Deus. João Batista sabia tanto quem ele era, tanto, Deus falou tão forte com ele, que ele mandou chamar o povo para a água. Ué, mas não é lá no templo? Não é mais não. Não é mais não. Agora é aqui, ó. Como assim? Ué, vem cá, ué. A água vai purificar vocês. Você se arrepende? Me arrependo. Porque ele não tinha dúvida de quem ele era. Ele não tinha dúvida de quem ele era.